E aí, galera, beleza? Vamos continuar nosso estudo sobre radioatividade, tá? Então, nessa aula, o que que a gente vai ver? A gente vai falar especificamente sobre a chamada cinética das emissões radioativas, ou seja, quão rápida uma emissão radioativa ela pode ser. Bom, só recordar rapidinho. Lá no final do século XIX, o Ernest Rutherford ele vai descrever as três principais formas de radiação que um elemento radioativo ele pode emitir. Ele chamou de radiação alfa, radiação beta e radiação gama, com as suas características de massa e carga. Só que, olha que interessante, o que acontece com o núcleo atômico ao emitir uma dessas radiações? Bom, ele sofre uma transformação, tá? E aí, a aula de hoje, a gente vai querer saber quão rápido essas transformações elas podem acontecer, né? Então, vamos falar sobre a cinética das emissões radioativas. Vamos começar com um exemplo. A gente tem aqui o átomo de urânio que está emitindo uma radiação alfa. Lembrando, essa radiação alfa ela vem do núcleo do átomo de urânio. Só que ao emitir uma radiação alfa, ele se transforma no átomo de tório. Peraí, pessoal, quer dizer então que o urânio, ao emitir uma radiação alfa, ele deixa de ser urânio? Quer dizer que a quantidade total de urânio lá da minha amostra, ela vai diminuindo com o tempo. Se a gente for desenhar, vamos imaginar que cada ponto preto desse representa um átomo de urânio. A gente percebe que ao longo do tempo, a quantidade de urânio na minha amostra, ela vai diminuindo. Por quê? Porque ela vai se transformar em tório ao emitir uma radiação alfa. Significa também, pessoal, que ao emitir radiação, essa quantidade total do material radioativo vai diminuindo com o tempo. Tudo bem? Só que olha que interessante, e aqui é o ponto central da aula, é onde a gente mais tem que prestar atenção. Este tempo ele é constante. Como assim? Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que eu tenha 10 quilos aqui do meu material radioativo. E aí eu vou contar quanto tempo demora para que esses 10 quilos se transformem em 5 quilos pela emissão de radiação alfa. E eu vou medir, vamos supor que demore uma hora. A gente percebe então que demorou uma hora para que 10 quilos se transformem em 5, né? Restem só 5. Aí, pessoal, aqui vem o pulo do gato. Quer dizer então que se eu esperar mais uma hora, esses 5 quilos vão se transformar em metade de 5 quilos. Vão se transformar em 2,5 quilos. E se eu esperar mais uma hora, vai reduzir de novo pela metade. A gente percebe que o tempo para que se reduza a metade, ele é sempre constante. E esse tempo a gente vai dar um nome. A gente vai chamar de tempo de meia-vida ou período de semidesintegração. Esse é o tempo necessário para que metade da radiação seja emitida, ou seja, para que metade da amostra sofra decaimento. Então a gente percebe que se eu tenho uma amostra inicial, ao passar um tempo de minha vida, eu vou ter metade dessa amostra. Ao se passar mais um tempo, eu vou ter metade da metade, ou seja, um quarto, e assim por diante. Tudo bem? E esse tempo ele é constante para cada um dos materiais radioativos. Vamos olhar isso num gráfico. Dá uma olhada aqui. Então, eu vou pensar que eu tenho uma amostra radioativa. Eu tenho 100% da amostra radioativa. Vai se passar um tempo de minha vida e ele vai cair para 50%. Ao se passar este mesmo tempo, 50 vai ser reduzido à metade, ou seja, 25. E depois metade da metade, e metade da metade, e assim por diante. Mas quanto tempo demora para cada uma dessas meias vidas? Aí depende. Cada isótopo radioativo tem seu próprio tempo. Vou pegar aqui dois exemplos. O iodo 131, esse tempo ele é de 8 dias. Então, a cada 8 dias, metade da amostra sofre decaimento. Então, 8 dias reduz a 50%, mais 8 dias reduz a 25% e assim por diante. Já o urânio 238, esse tempo é de 4,5 bilhões de anos. Então, a 4,5 bilhões de anos, metade da amostra sofre decaimento. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó, em cima aqui da minha cabeça. A gente tem alguns exemplos de meia-vida. E eu queria que você reparasse que a gente pode ter tempos curtos de meias-vidas, como 8 dias, ou tempos muito longos, como 4,5 bilhões de anos. Essa é uma característica de cada elemento, mas todos eles respeitam esse tipo aqui, que a gente chama de curva exponencial de decaimento. Ou seja, vai se reduzindo a metade sempre em tempos constantes. O que varia é o tempo para cada um. Vamos fazer dois exemplos para ficar mais claro para a gente entender. Então vamos lá. Primeiro exemplo. A meia-vida do polônio é de 3 minutos. Qual é o tempo necessário para que uma amostra desse nuclídeo, né, desse isótopo radioativo, se reduza a quarta parte da inicial? Então quer dizer o seguinte, se eu tenho 100% de polônio, daqui a 3 minutos vão ter só 50%, porque os outros 50% sofreram decaimento. Mais 3 minutos vai se reduzir a 25% e assim por diante. A ideia é, quanto tempo demora para que ele vá de um inteiro até um quarto? Vamos organizar a nossa resolução da seguinte maneira.
Eu vou inicialmente pensar que eu tenho um inteiro. Essa é a minha amostra inicial. Após um período de meia vida, eu vou ter metade desse inteiro. E após dois momentos de meias vidas, eu vou ter um quarto, né? Eu vou ter metade da metade, ou seja, um quarto dessa minha amostra. Se eu montar um esquema, ficaria mais ou menos assim. Eu tenho um inteiro. Depois de 3 minutos, eu vou ter metade, né? Porque é o tempo de minha vida. Depois de mais 3 minutos, eu vou ter metade da metade, ou seja, um quarto. Logo, para ir de uma parte inteira até um quarto da parte inicial, eu vou precisar de duas meias vidas, ou seja, um tempo total de 6 minutos. Tudo bem, pessoal? Vamos ver mais um exemplo. Olha só aqui. Após 40 dias, uma amostra de 1,6 gramas de urânio 131 se reduz a 50 miligramas. Qual é o tempo de meia-vida desse radionuclídeo? Então, olha só. Inicialmente eu tenho 1,6 grama. Mas esse cara é radioativo. Quer dizer que a sua quantidade vai diminuindo com o tempo. Agora, quanto tempo demorou para que 1,6 gramas se reduzisse a 50 miligramas? 40 dias. Mas isso foi uma meia-vida só? Não, acho que tem mais do que uma meia-vida. Até toma um cuidado. Aqui eu tenho grama, aqui eu tenho miligrama. Então vamos pensar aqui numa resolução. Primeiramente, vamos transformar esse 1,6 grama em miligrama. 1,6 grama são 1.600 miligramas. Tudo bem? Agora, quanto tempo demora para que 1.600 miligramas se transforme em 50 miligramas? Bom, ele diz que o tempo total é de 40 dias. Mas isso acontece de uma vez? A gente sabe que não. Isso vai acontecendo de metade em metade. Então, quer dizer que eu tenho 1.600 miligramas. Após uma meia-vida, eu vou ter metade. Quanto tempo demorou? Eu não sei. Então, eu só vou marcar 1.600 miligramas, após uma meia-vida, 800 miligramas. Após duas meias-vidas, 400 miligramas. Mais uma meia-vida, 200 miligramas. Eu paro por aqui? Não. Quando que eu vou parar? Até chegar na quantidade indicada de 50 miligramas. Então, vou de novo. Mais uma meia-vida, 100 miligramas. Mais uma meia-vida, 50 miligramas. Cheguei. Então, para ir de 1.600 até 50 miligramas, ele vai indo de metade em metade até chegar em 50 miligramas. Agora, quantas meias-vidas se passaram? Vamos contar. Ó, uma, duas, três, quatro, 5 meias-vidas foram necessárias para que 1.600 miligramas se transformassem em 50. Quer dizer, então, que se 5 meias-vidas dá um total de 40 dias, qual é o tempo de cada meia-vida? Aí fica fácil, né? Se 5 meias-vidas dão 40 dias, cada meia-vida equivale a 8 dias. Tudo bem, pessoal? Então é isso que a gente tem para conversar hoje. Estudem, façam exercícios, não tem jeito melhor para a gente fixar essa parte. Tá legal? Até mais!